A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, belezinha? Vamos para mais um vídeo aí? Hoje o vídeo vai ser interessante, que esses vídeos até eu gosto, não é para provocar ninguém não, irmãos. Pelo contrário, eu não estou aqui para provocar ninguém. Eu estou aqui para desmascarar as mentiras do sistema, seja do sistema mundano, do sistema da mídia ou do sistema religioso fraudulento. Entendeu? E eu não tô nem aí com o que ninguém pensa não, nem com... Eu tô aí com o que Deus pensa. Eu tô aqui para fazer a vontade da palavra de Deus, de Jesus Cristo Salvador, certo? Não para fazer a vontade de homem algum. Então eu vou usar aqui o vídeo de outra pessoa, de terceiro, né? De um ex-frequentador de muitos anos que ele frequentou as denominações, que foi pastor, pregador lá, e que pelo curso que ele fez, ele foi desmascarando as mentiras, né? Ele foi vendo as mentiras e ele saiu do sistema. Só que a gente tem que tomar cuidado, é como eu digo, esse canal aqui, ó, para desmascarar, para as pessoas leigas. Quando eu digo leigas, é aquelas que é recém-convertida ou que ainda não se converteram, mas gosta do meu canal, gosta das verdades, gosta de descobrir o que é mentira, o que é verdade, que está interessada em desmascarar as mentiras, está interessada de quebrar as ilusões que ela acreditou a vida inteira. É para essas pessoas, porque as outras pessoas não vai querer, né? Elas não querem saber, porque ela quer continuar iludida, quer continuar. Para ela é mais fácil ela ficar na ilusão do que ela ser confrontada com a verdade, né? Então esse daqui é para as pessoas que não quer mais ser iludida, não quer ser enganada, que quer abrir a sua mente, que quer não ser enganada nem pela mídia, nem pelos governantes, nem pelo sistema religioso, nem por ninguém. Porque a pior coisa, eu prefiro uma verdade que dói e que liberta do que uma mentira que ilude, que me põe mel, mas que lá na frente eu vou sofrer por causa dessas mentiras. Então, eu prefiro a verdade. Então é um canal de verdade e é um canal também de quem gosta de estudar a Bíblia, né? Alguns assuntos é só para desmascarar mentira, que eu falo aqui no meu canal, para levar a verdade, e outros canal é de aprofundamento bíblico e das histórias bíblicas e desmascarar as mentiras da religião, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto de entendimento bíblico para quem gosta da verdades bíblicas, para não ser enganado pela religião, e o significado da Santa Ceia, tá? E isso é importante, tá, irmãos? Porque muita gente aí está sendo enganada, tá? E como eu disse, esse é o canal que desmonta o engano, tá bom? Então vamos lá. E preste atenção, eu oriento sempre vocês a isso. Todas as pessoas que eu envio vídeo, usando vídeo de terceiros, ou enviando vídeo para alguns dos meus contatos, né? Para alguns que tem o meu contato, eu envio vídeo desses canais aí, de terceiro, mas eu avalio antes, tá? Porque a mesma pessoa que pode falar alguma coisa de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, a mesma pessoa pode falar outra que está totalmente em desacordo, tá? Então a gente tem que pegar o que comparar com a Bíblia, tá? É o que eu faço. Quando eu envio o vídeo desses camaradas, eu comparo antes o vídeo dele, esse vídeo, vamos supor, por exemplo, hoje é de Santa Ceia. Eu comparo o vídeo dele com a Bíblia. Se está de acordo, eu gravo em cima do vídeo dele. Eu só gravo se estiver de acordo com a Bíblia. Agora já teve outro vídeo que esse mesmo camarada ou outros fizeram que não estava de acordo, então eu não colho. E isso vocês têm que aprender a fazer também. Eu posso não deixar, eu posso continuar seguindo ele, mas escolher só o que está de acordo com as escrituras, porque o que está de acordo com as escrituras eu colho. Agora, quando ele fala de alguma coisa que eu vejo que não está de acordo, eu jogo fora e falo, ele está falando bobagem, entendeu? Então eu vou avaliar o que ele está falando, vou explicar para vocês o que está de acordo com a Bíblia e o que não está, tá bom? Então vamos lá. Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Evandro Moretti, hoje trazendo mais uma vez um tema da fé cristã relevante, do evangelho fora da caixinha religiosa. E hoje eu quero falar sobre aquilo que os religiosos chamam de Santa Ceia, e explicando, provando dentro da Bíblia que não é como eles ensinam, e que muita gente fica até neurótico por conta de explicações mal dadas a respeito desse tema. Aquele negócio, olha, se você tomar a ceia despreparado, você vai cair em maldição, hein?
algum mal virá sobre a sua vida. Aqueles que são mais antigos, principalmente no movimento pentecostal e neopentecostal, com certeza já ouviram isso, ou até mesmo histórias trágicas de gente que participou da ceia despreparada e que aconteceu alguma coisa muito ruim com ela. Então nós pensamos bem a respeito deste tema, tínhamos outros temas para despreparado e que aconteceu alguma coisa muito ruim com ela. Então nós pensamos bem a respeito deste tema, tínhamos outros temas para trazer aqui, mas esse é um dos que vai ajudar pessoas a se desintoxicar aí da religião. Tá? Então eu peço que você deixe o seu like, compartilhe bastante este vídeo, deixe também os seus comentários, porque este vídeo vai ajudar muita gente, eu tenho a firme convicção a respeito disso. Eu peço a você que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva, fale deste canal às pessoas. Estamos ajudando uma multidão de vidas a romperem, a fazerem rupturas extraordinárias com o sistema religioso e viverem em paz. Tá? E a gente tem ensinado da maneira certa, tá? Sem fazer arruaças, sem fazer bagunça, sem desrespeitar ninguém, simplesmente dizer tchau, obrigado por tudo que de repente vocês fizeram por mim, mas agora eu vou seguir livre e fora do sistema. E também temos mostrado aqui que se a pessoa quiser continuar ali por um motivo ou por outro, que leve a sua consciência junto e essas pessoas jamais serão enganadas novamente. Esse é o propósito, esse é o projeto, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11 é o texto base para falar a respeito de ceia, tá? E nós vamos ler os textos aqui a partir do versículo 17. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Não vamos confundir essa ceia de 1 Coríntios com a Páscoa que era obrigatória para os judeus. Lá no tempo de Jesus. Não existe nenhum estabelecimento de ritual na graça. Jesus não deixou estabelecido nenhum ritual. Ok? Então vamos deixar claro, a ceia não é uma continuação da Páscoa, porque a nossa Páscoa não é mais um ritual. A Páscoa era obrigatória para judeus, mas nós não somos judeus, nós somos gentios. E tem o texto de 1 Coríntios 5:7 que já nos mostra tudo o que precisamos saber sobre isso e tira esse conceito da mente daqueles que querem, é lógico, e aqueles que quiserem continuar com as suas mentalidades ainda presas a uma explicação denominacional, aí é por sua conta. Mas aqui em 1 Coríntios 5:7 está escrito que Cristo é a nossa Páscoa. Então a ceia de 1 Coríntios capítulo 11 não deve ser confundida com o ritual e a cerimônia de Páscoa, que essa sim era obrigatória para judeus, tá? E não para a igreja, tá certo? Então nós vamos falar. Tendo em mente, irmãos, tendo em mente que vocês têm que avaliar a Bíblia de acordo com a Bíblia, interpreta a própria Bíblia. Então, você tem que avaliar que na Bíblia o significado de igreja não é um prédio, tá? É o corpo de Cristo, onde tem aqueles que foram salvos e o próprio Cristo acrescenta o seu corpo, certo? Aqueles que creem na obra de Cristo, então já é salvo, então faz parte do corpo de Cristo, que é um membro, certo? E a Páscoa, como eu disse, a Páscoa lá do tempo de Jesus era obrigatória para o povo judeu. É igual quando a gente fala do dízimo lá, né, que querem pôr para hoje, que hoje não tem cerimônia nenhuma, não tem obrigatoriedade de cerimônia nenhuma. A obrigatoriedade é os princípios bíblicos cristãos que você tem que pôr em pauta, tem que pôr na sua vida, né? Então, o que acontece? A Páscoa era para judeu, aquela Páscoa lá. Aí ele vai explicar, porque se não beber do meu cálice, se não comer do meu pão, não terá parte comigo. Hoje é tudo espiritual, não é físico, entendeu?
E aquela Páscoa lá se assava cordeiro. Tem cordeiro aqui nessa Santa Ceia, porque nem existe na Bíblia Santa Ceia, existe ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor era a Páscoa, era um jantar. Ceia quer dizer jantar, tá? Então, no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, já tinha Páscoa. Que no tempo do Egito, se matava o cordeiro, assava o cordeiro e punha o sangue do cordeiro nos obrais da porta, para o anjo da morte vir e matar os primogênitos dos egípcios que não queriam libertar o povo de Deus, tá? Da escravidão. Então, isso era a Páscoa, entendeu? E o pão representava o corpo de Cristo e o sangue, o vinho, né, representava o suco de uva, que seja, que hoje é suco de uva, né? Nas igrejas, né? Mas nas igrejas não, nos templos, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo, como eu havia dito. Então, o vinho representava o sangue. Só que isso já está tudo incluso na palavra. A porta, que é Jesus, o pão da vida, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Então, ele é o espírito da palavra, então está lá na palavra, o pão da vida. Está lá na palavra o sangue, que o sangue foi deixado na cruz e o corpo na cruz. E a gente ia comer daquele sangue, daquele corpo, comer de Jesus. Então já está na cruz, né? E ele ressuscitou, então ele está em espírito. Então por isso que fala, vou me alimentar da palavra, me alimentar de Jesus, entendeu? Que está na palavra. Então é tudo simbólico, o físico. Que para os judeus era obrigatório o físico, né? Mas para nós gentios é simbólico e espiritual. Então está na palavra. Então Jesus é o pão, é o sangue, é a porta. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o que mais que ele fala? Ele é o pão da vida, ele é o cordeiro. Tá tudo na palavra, entendeu? É tudo espiritual hoje, entendeu? Que os religiosos insistem em inventar isso para, ó, né? Ganhar dinheiro em cima dos bobos. A respeito da ceia. E essa ceia de 1 Coríntios, que foi transformada pelos religiosos em Santa Ceia, foi transformada em um evento separatista, foi transformada em um evento de acepção de pessoas, foi transformada em um ambiente de discórdia e até mesmo de desprezo, de preconceito, quando os pastores dizem, olha, você que já é batizado, fica de pé para participar da ceia, quem não é batizado não participa, criança não participa, e não foi assim, e nunca foi desse jeito. Na verdade, nós vamos falar sobre isso, e você que já participou da ceia, de repente um dia que você discutiu com a esposa, fez algo do que você não se orgulha, e você tinha essa culpa na sua cabeça, eu peço que você assista esse vídeo, que vai te ajudar bastante, tá? Porque muitas pessoas com quem eu converso passaram por situações assim. Eu uma vez participei da ceia estando amaziada ou amaziado, e o pastor falou que isso era um pecado grave, e isso atraiu maldição. Não atraiu maldição, e você não fez coisa errada nenhuma ao participar da ceia estando amaziada ou amaziado, tá? Isso é coisa da religião, e forçaram na mente das pessoas aí, mas assim que a graça vem trazendo entendimento, todas essas culpas aí vão sendo eliminadas, tá? Então, primeiramente, para a gente começar aqui, este evento mensal que as denominações fazem, falando que é Santa Ceia, não é Santa Ceia. Este evento mensal em que eles dizem que é para lembrar da morte de Jesus Cristo, no sentido de que seja obrigatório, no sentido de que seja uma ordenança divina, todo aquele procedimento do sacerdote pegando o pão e o cálice, orando para que se transforme no corpo e no sangue de Jesus, isso acontecendo em igrejas católicas, protestantes, evangélicas do mundo inteiro. Não, a explicação foi forçada, foi manipulada. A interpretação desses textos, infelizmente, foi trazida para o seio das denominações de forma corrompida. E nós vamos falar para vocês a respeito do assunto e trazendo com bastante simplicidade, uma forma que você possa compreender o que os textos de fato querem dizer. Correto? Então, sempre atentando, irmãos, que a gente tem que ater com o que está nas escrituras. Ele está dando uma explicação. Se tiver de acordo com a escritura, eu vou dizer que tá. Se não tiver, eu vou falar, tá errado aqui, nesse ponto, tá?
Porque mesmo a pessoa sendo de denominação ou não sendo, não interessa. O que interessa é o que está de acordo e o que não está com as escrituras. Por isso que é importante ler as escrituras. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim, ó: Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo começa dizendo isso. Eu não tenho nada que elogiar vocês nesse ponto. Porque vocês, quando estão se reunindo, vocês estão fazendo uma reunião para jantar, tá? E vocês não estão melhorando como pessoas, vocês estão piorando. Aí ele explica o porquê. Vamos lá. Versículo 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Pessoas sinceras da comunidade de Corinto chegaram até Paulo e falaram: está acontecendo um negócio muito feio lá. Porque os irmãos projetam uma ceia para ser um momento de reunião, de unidade, mas está acontecendo exatamente o contrário. Tá? Então Paulo está falando aqui no versículo 18: eu estou ouvindo que vocês estão se ajuntando, mas o propósito do amor está sendo quebrado. Exatamente. Vocês estão quebrando o principal propósito da igreja de Cristo. Porque vocês estão fazendo neste momento um momento quem de pode, quem não pode participar, dissensão, escândalo, preconceito, tá? Exclusão de pessoas. Isso. É exatamente isso que estava acontecendo. No versículo 19: E até importa que haja entre vós escândalos, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha que coisa linda. Paulo encorajava o questionamento. O cristão tem que ser questionador. Tem medo do questionamento. Os líderes atuais do evangelicalismo têm medo do questionamento. Não, Paulo encorajava isso. Olha só, é até interessante que aconteça alguma coisa fora do evangelho. Para os que são sinceros, os que estão antenados, eles se manifestam. Eles não gritam: opa, peraí, isso não, vocês estão quebrando o propósito da graça. Tá? Em uma comunidade cristã em que haja voz, tá? Isso pode ser feito. Não nas comunidades atuais aí, naquilo que chamam de igrejas, né? Que infelizmente ninguém tem voz a não ser o líder maior, o líder maioral, que se consideram semideus. Tá? Então ele vai dizer... Então, irmãos... ele tá certo. Porque, olha que engraçado. Quando você estuda as escrituras, é maravilhoso. Você se desprende de toda mentira do diabo, usando esses líderes religiosos fraudulentos. Por quê? Os fraudulentos, que tem alguns honestos, mas é raro, você conta nos dedos, mas tem, né? Aí, o que acontece? Você veja, já me falaram assim: você devia frequentar essa denominação para você desmascarar essa mentira. Mas não, irmão, por que eu não posso? Porque lá só quem tem voz é o líder. Se eu falar alguma coisa, ele fala: você está aqui como líder, como pastor, como o quê? Ou você veio para aprender ou para ensinar? Aí eles vão me falar isso. Eles não vão deixar eu falar e vão me expulsar da denominação. E outra, que eu não posso criar contendas. Ao servo de Deus não convém contender, certo? A ser manso e instruir com mansidão, entendeu? Eu não vou lá criar distensão. Se eles querem viver no engano, problema deles. Quando eles saem para fora e eu tive a oportunidade de falar com o irmão desse, irmão, isso aqui é assim, avalie, seja questionador, leve o cérebro quando você vai para lá para dentro, pense, questione, indague o seu pastor. Mas a palavra aqui está dizendo isso, o senhor está falando isso aqui, né? Fala com mansidão com ele, não precisa, né, colocar ele na rédea curta, que você, né, vai lá e o senhor está falando isso aqui, pastor, mas explica aqui, porque aqui a palavra dá outro sentido. Não, que não sei o que lá, não, peraí, isso aqui não é certo, entendeu? Se você vê que ele insiste em fazer as coisas contrárias ao que diz a palavra, aí está na hora de você abandonar lá, ou procurar outra, ou não procurar mais nenhuma, adorar em casa, mas não sair da denominação para ir para o mundo, irmãos. É para estudar em casa, se reunir em casa, onde está 2 ou 3, se reunindo com a sua família, ou com o vizinho que é irmão, entendeu? É isso, não é para você sair e parar de estudar a Bíblia, parar de orar e fazer as coisas do mundo, não é nada disso, né? Que muitas pessoas saem da denominação para fazer isso, para fazer igual ele está orientando ali, entendeu? Então vamos lá. Encorajando o questionamento. Que
que aconteçam as heresias, porque em reunião de seres humanos muita coisa vai acontecer fora do contexto do Evangelho, mas que ao acontecer essas coisas, os sinceros tenham voz, tá? E muito sincero está sem voz nas denominações. É por isso que eu digo, é melhor você sair, você não vai conseguir mudar o sinédrio. Se reúna na sua casa com a sua família aí, em paz, tá? Ou procure uma comunidade saudável perto da sua casa, tá? Olha só, versículo 20: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eles já estavam falando, olha, vocês estão se ajuntando e o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Ele deixou bem claro. No versículo 21, por quê? Olha só, é uma sequência, tá? E por que não é a ceia conforme Cristo ensinou? No versículo 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha só a exclusão aqui. Eles estavam excluindo irmãos de um evento que era marcado para todo mundo participar junto. Imagine você, tá? Você faz parte de uma comunidade cristã e você, juntamente com os demais irmãos, marcam para o domingo que vem, um exemplo, domingo que vem, independentemente do horário, meio-dia. Domingo que vem, meio-dia, nós vamos se reunir todos nós. Quem tiver condições de trazer muito, traga muito. Quem tiver condições de trazer pouco, traga pouco. Quem não tiver condição de trazer nada, traga a si mesmo, mas é para todos. Venham todos. Todos são bem-vindos. Mas aí, chegado domingo, meio-dia, o pessoal que tinha condição de chegar mais rápido e que levava mais, comia tudo primeiro. E os irmãozinhos que chegavam depois, muitas vezes com pouco ou com nada, só via os pedacinhos aqui, osso de frango ali, né? As migalhas lá. Ah, irmãos, tô mastigando uma coisinha aqui que me deu fome, tá? Então, vamos lá. Preste atenção nisso aqui. De novo, não confunda a ceia de 1 Coríntios com Páscoa, que Jesus fez com os discípulos lá, tá? Que era uma obrigação para os judeus. Leiam. Quando você estuda a Bíblia, você tem que fazer pergunta para o texto. Para quem está sendo escrito, para quem está sendo falado, que época, que ano, quando, se é para os gentios, se é para os judeus, se é para todo mundo, entendeu? Quando você vê escrito lá, igual na questão do dízimo, para o povo de Israel, para levar a casa do tesouro. E onde era a casa do tesouro? No templo de Jerusalém. Entendeu? É a mesma coisa da Páscoa. Para quem era obrigatório fazer a Páscoa? E o que significava a Páscoa? O que ela apontava? O que ela representava? Para Cristo, que é a nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascual. Que ele morreu e ressuscitou. Entendeu? E ele é o Cordeiro. E a Páscoa do Senhor, como a Páscoa do Senhor tinha que ser assado Cordeiro. Certo? E na ceia de 1 Coríntios, também tinha que levar, cada um levar, porque era uma reunião como que chama mesmo? Confraternizante, para confraternizar o povo numa reunião cristã. Então tinha o vinho, tinha também a divisão do pão e tinha os alimentos. Cada um levava os alimentos para fazer uma ceia, que significa jantar. Lá eles jantavam ao meio-dia, não era almoço, eles chamavam de jantar, porque ceia é jantar. Pesquisa aí, vai no dicionário, vai pesquisar, vai no Google, o tio Google, vai lá no tio Google. Pesquisem, meus irmãos, pesquisem. Aí, que é um jantar que eles se reuniam, cada um levava um pouquinho. E quem não podia levar, não levava. Aí, muitos, leem o contexto de 1 Coríntios, que você vai ver. Aí vai quebrar por terra esses enganos desses religiosos fraudulentos, sabe, que quer enganar para comer a gordurinha das pessoas. Então, estava sendo uma divisão lá, estava excluindo pessoas que não comiam tudo, saíam carregados de bêbado, porque dava-se vinho lá e os pessoal tudo bêbado. Aí o Paulo fala, vocês não têm casa para comer e para beber não? Porque vocês estão fazendo a ceia do Senhor. Olha onde está o erro aqui. De forma indigna. Porque vocês têm que... Não pode excluir ninguém. Não interessa essa pessoa. Todos nós somos pecadores, irmãos.
ela veio para a ceia, para o juntamento, certo? A forma indigna é que eles estavam excluindo pessoas e estavam se alimentando e deixando os outros sem, que chegavam depois sem nada. E estavam se embriagando e saindo carregados. Sendo que a ceia do Senhor não é para isso. Isso é forma indigna. Não é que você não podia fazer a ceia que nem pregam nas denominações, que você está em pecado porque você não está casado no papel, você está amaziado ou ajuntado. Se você está amaziado muito tempo, o papel é só uma formalidade. Se você não tiver no papel, mas foi uma união dada por Deus, o que Deus ajuntou o homem não separa, certo? Foi uma coisa que Deus abençoou, uma mulher ou um cônjuge ou um homem que Deus preparou para você, certo? Não importa, o papel é só uma formalidade. Se vocês puderem casar na igreja, bem. Se não puder, ela é abençoada por Deus do mesmo jeito, irmãos. Porque lá no Antigo Testamento não tinha papel, não tinha nada, só tinha cerimônia. Entendeu? Então, se esclarece no Evangelho da Graça. Entendeu? Então era isso, fazer a ceia de maneira indigna. Que estavam excluindo uns, e estavam comendo demais e deixando outros sem, e estavam também saindo bêbado e carregado. Por isso que Paulo se injuriou. Ele não está falando de forma indigna que, porque você está em pecado, você não pode participar da ceia do Senhor. E não tem nada de Santa Ceia, não é a ceia da Páscoa lá de Jesus. Essa ceia é a ceia que Paulo fala em Coríntios. É diferente, são ceias diferentes. Lá era a Páscoa. Entendeu? Tem a ceia e tem a Páscoa. Entendeu? A Páscoa era para o povo judeu. A gente hoje não faz cerimônia mais, irmãos. Não faz cerimônia. Isso que inventou é a religião. Mas cada um quer fazer, que faça. Mas leva o cérebro para pensar. Não fica pregando conversa errada não, para enganar as pessoas. Vamos lá. É isso que estava acontecendo. Olha a cena. Irmão, se é para todo mundo, é para todo mundo. Sem excluir ninguém. Mas eles estavam quebrando exatamente isso. E isso não é do amor, isso não é do Evangelho. Então não tem ritual secreto aqui. Não tem um negócio, você pode, você não pode. Não, o problema é que estavam deixando alguns de fora, gente. Tá? Vamos lá. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? A igreja de Deus aqui não é quatro paredes, teto, não. É a união das pessoas. Quando eles dizem, ou desprezais a igreja de Deus, é o seguinte, vocês estão desprezando pessoas. Exatamente. Tá? Versículo 22, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Vou louvar vocês nisso? Por isso não vos louvo. Gente, está muito claro no texto. Eles estavam desonrando irmãozinhos que chegavam ali e não tinham condição. Você acha que isso demonstra evangelho? Ensino cristão? Cristo não faria isso jamais. Porque o prazer de Cristo era servir. O Evangelho fala de serviço e não de exclusão. O problema aqui de comer indignamente, nós vamos estudar sobre isso, não está no fato deles estarem com alguma imperfeição em suas vidas participando da ceia. Não era isso. O problema era desamor, era deixar a pessoa sem participar, meus irmãos. E não era um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, não. Era um jantar. Era marcado para todos, mas que chegava no momento, uns comiam. Que hoje nas igrejas, a Santa Ceia, um vinho, um cálice de vinho e um pedaço de pão. Mas a ceia era o jantar. Ceia, ceia de Natal. Ceia de Natal, jantar de Natal. Quebra essas religiosidades mentirosas. Irmãos, olhos iluminados, acordem, povo meu, desperta tu que dormes, e Cristo lhe esclarecerá. Vamos lá. Tudo e deixava nada para os outros. No versículo 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Fazer o que em memória de Jesus? Um ritual? Não. Fazer o que? Partilhar
com amor. Os irmãos. O que eu estou fazendo aqui com vocês, dado graças, partido do pão e entregado, é isso que vocês devem repetir. A verdadeira ceia, O só pão é verdadeira. não é pão só de pão. E o pão não tinha fermento, não podia ter fermento na Páscoa. Tá? E a ceia era compartilhar o pão de comida, alimentos, qualquer coisa é pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Jesus estava falando de comida. A gente tem que compartilhar com os irmãos na reunião dos santos, quando se reunia para fazer a ceia. Aí isso é a ceia do Senhor. Tem a ceia do Senhor, tem a Páscoa, tem a ceia do Senhor. Na reunião dos amor santos. E partilha com amor. Caso contrário, não é ceia, e muito menos santa. Tá? Então vamos desmistificar esse negócio de ceia aí, que muita gente ainda não entendeu. Tá? E tá aí todo cheio de culpa. Porque pegou um pedacinho assim de pão e um pouquinho assim de suco, colocou na boca e está demasiado. Ou porque não era batizado, ou porque deu para a criança que estava do lado. Meu Deus do céu. Ele era das denominações. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então havia, através desse gesto de repartir, a proclamação de uma causa. Anunciais a morte do Senhor, ou seja, qual que é a causa da morte de Cristo? Cristo morreu por amor, meus irmãos. Tá? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus irmãos. Agora é interessante que muita gente pula essa parte, né? Muita gente distorce esse texto e começa a dizer uma série de outras coisas para validar dentro das suas denominações a exclusão, o separatismo. E não tem nada a ver. Anuncieis amor. Todas as vezes que vocês se reúnem em amor, todas as vezes que vocês ficarem juntos, no mesmo propósito, em unidade, sem excluir ninguém, vocês estão se lembrando, tá? Do propósito, da morte de Cristo. Ele morreu por amor, ou seja, ele morreu exatamente para que não aconteça do jeito que está acontecendo aqui em Corinto. Vocês estão desonrando a causa de Cristo. A causa de Cristo é o amor, não existe outra causa de Cristo. Tá? Eu fiz um vídeo ontem, que eu até soltei no TikTok, onde eu falei sobre isso. Ali no texto de Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, né? Principalmente o versículo 4, que nós fomos eleitos em Cristo, eleitos nele, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Então todas as vezes que nós agimos em amor, diante de Cristo, nós estamos sendo santos e irrepreensíveis. E isso aqui estava sendo quebrado. Tá? Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Todo o contexto é os textos que vêm antes. Todo o contexto já está dizendo o que é comer indignamente. E isso não só dentro de um templo. Toda reunião em que há separatismo, toda reunião em que há exclusão, toda reunião em que há preconceito, em que existem pessoas sendo humilhadas, em que existem pessoas sendo deixadas de fora, toda atmosfera criada nesse sentido é indigna. Tá? Por quê? Porque foge do conceito da graça. Foge do conceito da graça. Imagina você tendo condição, comendo um bom prato de comida, tá? E aí chega perto de você uma criança que não tem condições, que fica olhando você se alimentar e você não faz nada. Você simplesmente continua a sua refeição, tendo toda a possibilidade de ajudar aquela criança, tá? Gerando nela um separatismo, ou seja, você separando-se dela, tá? No pior sentido da palavra. E você acha que isso é graça? Você acha que isso é evangelho? E é exatamente isso que eles estavam fazendo. Isso é comer a ceia do Senhor indignamente, tá? Seja o local que for. Tá certo? Não tem nada a ver com ritualzinho, pedacinho de pão e pouquinho de suco, não tem nada a ver.
tá? É a atmosfera que era criada, que estava adoecendo pessoas, como o texto continua, tá? Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Por que Paulo disse isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo? Porque eles estavam examinando os outros. Eles estavam julgando os outros. Eles estavam pensando o seguinte: olha, aquele lá não é digno de participar não, hein? Aquele lá também não é, mas eu sou digno, tá? Ou seja, se tivesse que haver algum julgamento, no sentido de policiar alguma ação, era em si mesmo. E mesmo assim ele estava dizendo: depois que você analisar a si mesmo, coma. Ou seja, não deixe de participar. Porque quem nos dignificou para participar de uma ceia em nome de Jesus foi o próprio Jesus. Quem bancou essa ceia para a gente, esse direito para a gente, foi Cristo, e não a denominação, e nem o mergulho na água que eles chamam de batismo. Não, ok? Então vamos desmistificar e aprender o Evangelho conforme o Evangelho é, meus irmãos. Ok? Então, no versículo 30, por causa... Então, irmãos, Ixi, já está longo o vídeo aqui. E é igual o batismo, é um simbolismo. Você já é batizado no Espírito, é o batismo válido. Aí quando eu falo isso para os religiosos, já falei isso para o pastor uma vez que trabalhava com misericórdia, o homem ficou doido. Mas eu falei, o batismo na água é só um testemunho perante a pessoa, é uma figura, é um simbolismo. O batismo válido é no Espírito. Você leu a passagem, está escrito em Efésios, leia lá na carta de Éfeso, está escrito: depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nela também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Meu Deus do céu, está escrito lá, será que são cegos? Não, os religiosos eu sei que eles distorcem, né? Eles fazem malandragem para ganhar o din-din. Mas as pessoas, por quê? Porque não leem a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia e prestasse atenção no que está escrito lá, elas desmascariam esses caras na hora. Aí caiu o engano do diabo por terra. Mas não. Vamos lá. Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por que haviam muitos fracos e doentes e muitos que até já tinham morrido? Olha a atmosfera que eles estavam criando, gente. Tá? Não é porque eles participavam da ceia, tá? Com algum tipo de erro que tinham cometido. Não é por esse motivo, de jeito nenhum. Porque todos somos imperfeitos, a perfeição está em Cristo. E é em Cristo que somos aperfeiçoados. Exatamente. Tá? O que eles estavam fazendo, que estava gerando adoecimento, era essa atmosfera, como eu falei um pouco antes aqui. Tá? Imagina uma atmosfera de exclusão, de desprezo. Isso adoece. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Por causa de quê? Por causa de uma atmosfera de briga, de dissensão, de discórdia, de separação, de exclusão, de deixar o mais fraco de lado, de deixar irmãos passando fome enquanto outros se saciam, tendo a oportunidade, e no mesmo evento, além de tudo. Ok? Então é isso que estava acontecendo. Isso é participar da ceia do Senhor indignamente. É quando você participa da ceia com exclusão de pessoas. Todos são bem-vindos. Todos os que chegarem são bem-vindos. Não importa. Se você decidiu fazer um jantar comunitário, quem quer que chegue será bem-vindo. Crianças, jovens, adultos. Então, terminar por aqui, tá? Então, na verdade, é isso que é fazer dignamente, entendeu? Não tem mais simbolismo. Ainda mais para nós, que é tudo espiritual para nós em Cristo Jesus. Não é igual para os judeus. Judeus, tudo, ele tinha que cumprir a lei do Antigo Testamento, não tinha? Então era tudo físico. Eles tinham que matar o porco para fazer sacrifício. Hoje a gente mata porco. Tinha que apedrejar os adúlteros. Hoje se apedreja adúltero. Tudo era obras da lei, lá, os judeus. E eles tinham que cumprir, certo? Para nós não, nós somos gentios, não somos judeus. Nós somos igreja. E junto com a igreja de Cristo estão os judeus. Por isso que se você for ler a Bíblia, está falando, derrubou
a um muro de separação que tinha entre judeus e gentios, e uniu e fez um só corpo, que é a igreja, entendeu? Então não tem cerimônia, acabou, tudo está na palavra, entendeu? Quando eu compartilho a palavra aqui, eu estou dividindo, sendo dispenseiro, entendeu? É a mesma coisa que a comida. Quando você faz uma ceia, você convida as pessoas, não pode excluir ninguém. Que nem antigamente, quando tinha a ceia de final de ano, quando eu era moleque ou quando eu era adolescente, né? Meus parentes, eles abriam a porta para todo mundo que era de fora, até desconhecido entrava, entendeu? E a gente ia na casa de pessoas desconhecidas, entrava lá, a gente era bem recebido. Era outra época, né? Não tinha ladruagem, não tinha muita essas coisas, tinha, mas não era tanto, né? Então tinha amor. Então a gente entrava e ceava com a pessoa lá que a gente nem conhecia. Ô, com licença, feliz ano novo, tal, vem, come com a gente aqui e tal. É isso. Entendeu? Aí os religiosos criam um monte de miticismo, um monte de simbolismo, um monte de coisa que era pro Antigo Testamento e põe para hoje. E as pessoas, por preguiça de ler a Bíblia, vai na onda. Mas os religiosos, não adianta que a mente deles já está cauterizada. Quem frequenta a igreja, não adianta você falar essas coisas. Aí vai falar, não, você é o herege, você é o anticristo, você é o... Ai, mano, seria cômico se não fosse trágico isso daí. É só ler as escrituras que tá lá. Ué, eu tô falando pra esses que frequentam, não tô falando pros líderes, porque os líderes são malandros, eles sabem, mas eles distorcem as coisas, entendeu? Eu tô falando pros frequentadores desses tempos. Ó, acorde tu que dormes, entendeu? Então é isso, irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe. Analise bem, leia as escrituras, que você vai ver que se eu estou falando alguma mentira aqui. Eu dei textos, ó. Ele deu o texto ali, né? E ele provou os textos. É só vocês conferirem na casa de vocês. Leia todo o contexto, leia a carta de 1 Coríntios todo. Aí analise junto com isso que você ouviu e vê se é alguma coisa herege ou distorcida que a gente está falando aqui. Tá bom? Compartilhe o vídeo, dê o like se gostou, badale o sininho de todas. E se inscreva no canal que não é inscrito. Até o próximo. Fui.